Mas, não, tá bom. Só vou força pra cá. Isso aqui, senhor. Eu não apareço ali, né, Dr. Rossi? Vai pressionar. Não aparece. Deixa eu só ver Isso. Aí. Caras vestibulandas, prezados vestibulandos, eu sou Francisco Vicente Rossi, o diretor da Faculdade de Direito da PUC de Campinas. E hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês para mostrar alguma coisa de como que é a nossa casa. Então eu vou falar um pouquinho só. Fui aluno aqui da faculdade, eu me formei, imagine só vocês, nem seus pais tinham nascido ainda. Eu me formei em 1967 e logo em seguida eu fui fazer pós-graduação na USP e depois de 2 anos eu já estava dando aulas aqui na faculdade e fiquei até agora. Então aqui é uma delícia, é um lugar tranquilo, gostoso, onde a gente estuda, mas se diverte bastante também. E é um pouquinho disto que eu vou contar para vocês. A nossa universidade é uma das mais antigas do Brasil. Nós fomos lá no prédio central, bem no centro de Campinas, no antigo solar dos Barões de Itapura, lá foi instalado o curso. A primeira semente da nossa Universidade Católica, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, em 1941. 10 anos depois, já era criada a nossa Faculdade de Direito. Veja, 10 anos já a direção das faculdades campineiras já resolveram criar a nossa faculdade, que é uma das mais tradicionais. É a primeira faculdade de Direito do interior do estado de São Paulo. Mais tarde, a instituição foi se desenvolvendo e, em 1955, as faculdades campineiras, várias faculdades unidas, foram transformadas em Universidade Católica de Campinas. Ela ficou com tanta fama, inclusive mundial, que em 1972, o Papa Paulo VI, lá de Roma, nos concedeu o título de Pontifícia Universidade Católica. Veja que no mundo tem pouquíssimas pontifícias universidades católicas. Aqui no Brasil são umas 5 ou 6 só. No resto do mundo aí vai ter mais ou menos umas 20. Certo? E a nossa, então, Faculdade de Direito sempre foi uma espécie de carro-chefe, de líder desta Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Posição que a gente vem tocando, assumindo até hoje. Mas o prédio central, onde nós funcionávamos, foi ficando obsoleto, muito antigo. Claro que ele é lindo. Lá vai ser o futuro museu universitário. Está sendo restaurado para isso.
Mas aí nós viemos para o Campus 1, num prédio moderníssimo. Eu costumo viajar bastante. Desde que eu estava na faculdade, já no quarto, quinto ano, todo ano eu gosto de fazer uma viagem, vou para qualquer lugar do mundo. E, claro, a minha curiosidade é ver as faculdades de direito do mundo. Ó, gente, eu posso falar para vocês com toda tranquilidade. É difícil achar instalações mais bonitas, mais perfeitas, com mais utilidade do que a nossa faculdade de Direito. É pena que, por causa da pandemia, vocês não poderão dar uma voltinha aqui para ver como que ela é linda, como que ela funciona, como tudo é novo, tudo é com ar-condicionado, tudo é confortável. Materialmente, é difícil a gente encontrar no Brasil e talvez até no mundo instalações melhores, superiores do que esta da nossa faculdade de Direito. Nós temos salas de estudos, nós temos laboratórios com computadores, nós temos salão do júri para fazer júris simulados. Aqui funciona também todas as instalações da assistência judiciária. A gente atende pessoas, cidadãos que vêm aqui da cidade para procurarem uma assistência judiciária feita por vocês futuramente, feita pelos nossos alunos. Então, a biblioteca nossa é uma das maiores do Brasil. Então, tudo isso estará à disposição dos nossos queridos alunos. Mas, muito mais do que isso, vocês vão ficar encantados com o nosso corpo docente. Os professores são carinhosos, atenciosos, todos com um grande nível de cultura, são todos mestres e uma boa parte deles doutores. Então, com toda especialidade para dar as aulas para vocês. E, muito mais do que isso, gente, sabe, quando os formandos da faculdade, bom, em primeiro lugar, já no terceiro, quarto, quinto ano, vocês serão disputadíssimos pelos juízes, pelos promotores, para trabalhar com eles, certo? Para começar já a fazer estágio com eles. Olha, por onde você andar, em qualquer cidade que tem alunos nossos, pode ter quase certeza que eles estão estagiando ou com o juiz da comarca ou com o promotor. Nossos ex-alunos, tivemos ex-alunos já ministros em Brasília, tivemos governador do estado, tivemos um enorme número de deputados, de professores, então, demais, e juízes e promotores incontáveis, juízes, promotores, delegados de polícia, defensores públicos, qualquer comarca que a gente for, qualquer cidade aqui que vocês procurarem do estado de São Paulo, da região aqui por perto, vocês vão achar pelo menos 2 ou 3 juízes e promotores, defensores públicos, procuradores das entidades públicas, dos municípios, do Estado, da União, que foram nossos ex-alunos. Então, gente, veja, só para dar um exemplo para vocês, um dos meus maiores orgulhos era trabalhar lá no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com 21 colegas desembargadores. Então, olha, gente, hoje lá 21 desembargadores foram meus alunos. E tem alguns ainda alunos aqui da faculdade, mas que não foram meus. Então, quando eu estava lá como desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo, o meu grande orgulho era repartir o trabalho julgando os recursos de todas as comarcas do estado de São Paulo, acompanhado por 21 ex-alunos.
Então, é isso que eu queria, então, dar esta ideia, certo? De uma noção do que é a nossa faculdade. Outras coisas, nós temos aqui um centro acadêmico bem ativo, uma atlética que promove jogos, que promovem festas. Então, claro, o ambiente de estudo é muito sério, é muito compenetrado, mas vocês também vão ter uma vivência enorme. Aqui no nosso campus, nós temos academias, temos campos para esportes, temos piscina. Então, é um ambiente gostoso. Se vocês optarem por nós aqui, vocês serão recebidos de braços abertos e, com certeza, que encontrarão bastante amigo e uma continuação da família da casa de vocês. Então, eu estou aqui depois para responder algumas questões que vocês quiserem, certo? E agora, então, eu vou passar a palavra para o nosso vice-diretor, o professor Fabrício Peloia, que nos ajuda bastante aqui e que ajuda a tomar conta de toda a nossa estrutura enorme que é a nossa faculdade. Então, daqui a pouquinho nós voltaremos a conversar. Olá, gente, a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer imenso podermos conversar um pouquinho, podermos trocar algumas ideias sobre a nossa faculdade de Direito. Vou me apresentar a vocês. Meu nome é Fabrício Peloia e eu, junto do Dr. Rossi, nós tocamos aqui a direção da Faculdade de Direito. Vai ser, obviamente, um prazer conhecê-los se vocês forem aprovados no nosso vestibular e nos derem aí o prazer de tê-los como alunos a partir do nosso próximo semestre. O Dr. Rossi já falou um pouquinho da nossa faculdade. Eu também me orgulho muito por ser formado aqui e por ter iniciado a minha carreira docente aqui na faculdade, a minha carreira como professor. Eu me formei em 2001 aqui na faculdade, ingressei em 97, terminei o meu curso em 2001 e em 2002 fui convidado aí para ministrar algumas aulas aqui na faculdade e não saí mais daqui. De modo que eu tenho a Faculdade de Direito da PUC Campinas como uma extensão da minha casa de verdade. Né? Há uma relação de amor, de carinho e de gratidão, porque além de professor sou advogado, tenho meu escritório, mas tive toda a minha boa formação graças àquilo que a PUC Campinas me proporcionou. Sou muito grato a isso e eu tenho certeza absoluta de que vocês terão a mesma satisfação. Bom, falar mais um pouquinho para vocês a propósito da Faculdade de Direito. Então, hoje, a nossa faculdade é a maior faculdade da PUC Campinas, da universidade. Entre todos os cursos que nós temos aqui na PUC Campinas, o de Direito é o que abriga a maior quantidade de alunos. Só para vocês terem ideia, nós temos hoje aproximadamente 2.500 alunos e 90 professores. Vejam que é muita gente, é muita responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de colocar muitos profissionais que precisam ser muito bem formados. Vocês sabem que a área do direito é uma área com grande concorrência, tem muita procura, e nós temos a responsabilidade de colocar todos esses profissionais no mercado de trabalho, todos os anos. A nossa qualidade como instituição de ensino é reconhecida por várias instituições, por vários organismos. Vejam aí no slide que está aparecendo para vocês. A Ordem dos Advogados do Brasil, há algum tempo atrás, editou um selo, é um selo indicativo das faculdades que a OAB entende são recomendadas aos alunos. E nós
em todas as edições do selo, nós fomos agraciados exatamente com este prêmio, é o selo OAB Recomenda, que recomendou a nossa instituição em todos os anos em que houve este selo comemorativo, né? 2009, 2012, 2016 e no ano passado nós estivemos lá em Brasília recebendo no Conselho Federal da Ordem, mais uma vez, o selo OAB Recomenda. Não é um selo anual, tá? Então, vocês vão dizer, mas e os outros anos? Nos outros anos não houve o selo, por isso que nós não o recebemos. Também tivemos, o ano passado, uma notícia maravilhosa. O Guia do Estudante da editora Abril acabou substituído pelo Guia do Estadão, do jornal Estado de São Paulo. E este guia concedeu estrelas para avaliar as diferentes instituições de ensino do país. A nossa faculdade de Direito foi uma das duas únicas faculdades do Estado de São Paulo que recebeu as 5 estrelas do Guia do Estadão. Vejam, no Estado de São Paulo, apenas a PUC e a USP. Todas as demais não tiveram as 5 estrelas. Acreditem, foram apenas 7 no Brasil que receberam esta premiação. Então, isso para nós foi motivo de muito orgulho, isso reflete muito a seriedade dos nossos alunos, o comprometimento dos nossos queridos professores. Também para que vocês saibam, essa semana houve notícia aí muito preocupante de que muitas instituições privadas no país foram mal avaliadas no ENAD. Diferentemente aconteceu com a nossa faculdade. Os nossos alunos fizeram o ENAD em 2018 e de 5 pontos atingiram 4. Então nós estamos também, segundo o Ministério da Educação, muito bem avaliados como instituição. Isso para nós é motivo de muito orgulho e nós gostaríamos muito que vocês pudessem fazer parte dessa nossa história de universidade, que já conta 80 anos, e de faculdade de Direito, que vai completar 70 anos no ano que vem. Então, falar um pouquinho mais para vocês sobre como é que o curso se estrutura. São 10 semestres, 10 períodos. Do 1º ao 8º semestre, vocês vão ter um ciclo de formação geral. Aquelas disciplinas elementares, básicas, para boa formação do bacharel em Direito, serão ministradas nos 8 primeiros semestres. E nós temos aqui uma peculiaridade muito interessante para nós na Faculdade de Direito, que é a oportunidade de vocês escolherem uma área de ênfase. Não é? Nos 2 últimos semestres, no último ano do curso de Direito, você vai poder optar, não é o momento de fazer opção agora, mas tendo já cursado algumas matérias ao longo dos 4 primeiros anos, você pode escolher uma área para dar ênfase, para aprimorar os seus estudos. É quase uma especialização. Claro, vocês não saem aqui com o título de especialistas, mas é uma área de aprofundamento. E nós temos essas 3 áreas: direito penal, direito do Estado e direito privado. Tá legal? E, obviamente, depois, terminando o curso, aí sim, vocês saem daqui com o título de bacharéis em Direito. E aí vão poder escolher em qual área de atuação vão se envolver, enfim, qual será aí o foco da carreira profissional depois desses 5 anos de curso. Tá legal? Eu queria, então, agora convidar, eu acho que já está conosco aqui na nossa aula, o professor Eduardo Baez. Professor Eduardo, o senhor nos ouve? Sim, ouço, alto e claro. Perfeito, professor. Nós ainda não o vemos, embora ouvimos sua voz. Eu acho que agora foi. Espera só um instante, eu vou só arrumar a câmera aqui. Já, agora é possível vê-lo. Pronto, agora sim. Que bom, professor. professor. Muito boa tarde, tudo bem? Muito boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui, viu, professor Eduardo? O prazer é todo meu, a honra é toda minha. Tenho grandes colegas, grandes amigos,
que são originários aí da escola, da Faculdade de Direito da PUC de Campinas. Sempre convivi com excelentes profissionais originários daí. É um prazer estar aqui falando do curso, de um dos cursos mais tradicionais do direito aqui no Brasil, não apenas na região de Campinas, no Brasil como um todo. Muito obrigado, professor Eduardo. Acho que o senhor poderia, se possível, se apresentar para os nossos alunos aí, dizer os que ainda obviamente não o conhecem, onde é que o senhor dá aula, onde é que o senhor leciona. Eu sou professor de Ciências Humanas, trabalhei já com o sistema poliedro, trabalho com o sistema Anglo atualmente. Nesse momento eu atuo na unidade do Anglo em Paulínia e na unidade do Anglo em São Paulo, no bairro do Morumbi. Também sou autor de materiais didáticos pela Editora Moderna e pela Saraiva. Inclusive, alguns anos atrás, o vestibular da PUC utilizou os meus materiais aí para fazer algumas questões de história geral para o vestibular, o que me honrou muito. E tenho trabalhado também atualmente com o EAD, principalmente com a pandemia, né? Eu já mantinha anteriormente um canal de videoaulas no YouTube para auxiliar alunos que não têm recursos para poder fazer um cursinho ou fazer uma preparação adequada. Eu montei um canal no YouTube, História com Baez, onde eu coloco toda a programação para o aluno poder se preparar para o vestibular em Ciências Humanas, a mesma programação, o mesmo tipo de aula que ele teria num curso de alta demanda, num curso, vamos chamar assim, caro, de elite, né? Tem todo o material lá disponível para ele, videoaula, resumos teóricos, exercícios, revisões. Eu tenho me dedicado a isso, principalmente nesses últimos 7 meses. Que bom, professor. Uma grande oportunidade, portanto, para os nossos alunos aí, vestibulandos, para poderem ter acesso a esse material. O senhor pode repetir aí o nome do canal, por favor? O História com Baez. História com Baez. Isso. Os mais antigos me perguntam se eu sou parente da Joan Baez, uma cantora da contracultura da década de 60. Não sei se sou, mas não herdei nada dela não, só o nome. Tá bom. O professor, da sua experiência, nos conta um pouquinho, por favor, o que o senhor tem percebido aí das aulas nesse momento de vida, sobretudo dessas aulas remotas, para esses alunos que estão próximos dessa etapa do vestibular. Pois bem, o primeiro aspecto importante que a gente pode destacar nesses 6, 7 meses de pandemia e de ensino remoto para quem conseguiu fazer, né, foi que houve, de fato, de forma escancarada, a grande distância entre os modelos de educação que nós temos no Brasil, né? Os alunos que conseguiram manter as aulas remotas tiveram toda a programação de forma remota, mas tiveram, né? Eu posso falar pela minha experiência nos sistemas de ensino que eu trabalho. Nós mantivemos as aulas, mantivemos com gravações, mantivemos com aulas ao vivo, com todo o trabalho Tivemos que necessariamente pular para a aula remota, para o ensino remoto em 3 ou 4 dias, né? Porque entre o decreto de fechamento e fechamento das escolas e a retomada dentro de um contexto remoto, foram 3 ou 4 dias apenas. Houve uma grande adaptação, né, do aluno de ensino médio, estou falando de aluno de ensino médio, creio que com o aluno do ensino superior essa adaptação deve ter sido um pouquinho mais tranquila, né? Eu mesmo já há muito tempo sou entusiasta da educação à distância. Eu vou dizer que eu fiz assim alguns cursos de especialização por EAD e me foram tão ou mais exigentes que cursos presenciais, né? Se você levar a sério, obviamente, se você estiver focado no que você está fazendo, né? E essa adaptação realmente teve que ser bastante rápida para os alunos do ensino médio. Mas aqueles que conseguiram manter o ritmo de estudo, manter as aulas, manter o que se fazia presencialmente, agora fazendo no contexto de casa ou à distância, você consegue até manter o seu ritmo e descobrir novas habilidades, né? Eu me descobri, por exemplo, eu não sabia, mas eu sou um ótimo editor de vídeo,
eu me tornei um excelente técnico de mixagem de som de vídeo, né? Eu costumo dizer que eu virei um classroom influencer, né? Agora, esse cenário, mas tem sido uma novidade, uma quebra de paradigmas que nós estamos vivendo, e com certeza no ensino superior não deve ter sido muito diferente, professor. Sofremos com todas essas necessidades de adaptação, né? Precisamos nos adaptar aqui também, viu, professor? Foi para nós muito diferente daquilo que nós estávamos habituados. Muitos dos nossos colegas professores não tinham a experiência do ensino remoto e foram forçados a se adaptar rapidamente, mas eu acho que a gente também conseguiu avançar muito bem. Do semestre passado para esse, nós tivemos um salto grande de qualidade e acho que também, de todo modo, não tardará para que nós consigamos retomar as nossas atividades presenciais, porque para nós aqui no direito isso é muito importante, o face a face, o cara a cara, o olho no olho, a gente conseguir enxergar no aluno, na sala de aula, as dificuldades que esse aluno tem. Isso às vezes é difícil no ensino remoto, não é mesmo? Sim, sem dúvida, principalmente porque você tem essa possibilidade de se esconder com a câmera fechada, né? Você se conecta, você está lá conectado, e quando instado você se manifesta, né? Mas na sala de aula realmente dá essa diferença. Nós também estamos aguardando, com todas as prerrogativas de saúde que tem que acontecer, o retorno das aulas presenciais, né? Elas de fato irão ocorrer, em algum momento elas irão ocorrer, e já estamos dentro dos nossos segmentos com todos os protocolos já colocados, fazendo os treinamentos, né? Os professores já estão treinando para essa nova, o que é chamado desse novo normal, né? Vamos ver como é que vai acontecer. Mas eu creio que o retorno a essas aulas presenciais, efetivamente, elas só vão acontecer em 2021 mesmo. Exatamente, a nossa expectativa também. A PUC Campinas também está se preparando muito, com muito cuidado, para poder, a partir do próximo ano, receber os nossos alunos aqui. Professor, para nós encerrarmos aqui o nosso bate-papo, podermos liberá-lo aí, queria que o senhor nos desse aí um rápido depoimento sobre o que o senhor conhece da PUC Campinas e, enfim, uma mensagem para os alunos que estão participando aí dessa nossa live. Bom, professor, eu sou suspeito para falar da PUC de Campinas porque eu sou muito grato, em muitos casos, à PUC de Campinas. Primeiro que os meus médicos, a grande maioria, todos eles formados pela PUC de Campinas e são hoje amigos pessoais, né? Então tem isso. O meu advogado é da PUC de Campinas, né? Eu tenho colegas da minha área de história, tive grandes professores, não fui aluno da PUC efetivo, fiz algumas matérias na época da graduação na PUC de Campinas e tenho muita saudade dos professores que me marcaram profundamente no Centro de Ciências Humanas da PUC de Campinas, o professor dos dois Ruis, não sei se você chegou a conhecer, o Rui de História e o Rui de Geografia, dava aula de Geohistória e História Antiga para a gente, também muito marcante. E na minha família eu tenho meus dois sobrinhos mais próximos, eles são bacharéis originários aí da PUC de Campinas, né, que atuam e militam. Uma, inclusive, está de partida para fazer o direito internacional dela lá no Canadá, né, o resultante aí do trabalho todo que foi feito aí na PUC de Campinas. Então, eu só tenho a agradecer e dizer que a escolha, se você que está nos assistindo, se você escolheu efetivamente fazer o curso de Direito na PUC, não há escolha melhor aqui na região e, diria eu, vou dizer estamos, porque de certa forma me sinto parte um pouco, estamos muito à frente de muitas faculdades no contexto nacional, né? A PUC de Campinas tem essa característica sempre na vanguarda de todos esses processos. Então, eu aconselho a você investir, se preparar e, caso seja aprovado e venha a ser aluno aqui da PUC, aproveite ao máximo essa instituição fantástica que você tem aqui na cidade de Campinas. Professor Eduardo, muitíssimo obrigado, viu, pela sua delicadeza, pela sua fala, pela sua acolhida.
eu posso falar em nome da direção da Faculdade de Direito, em nome da PUC Campinas, agradecê-lo imensamente por esse bate-papo. Certamente os nossos alunos, os nossos vestibulandos gostaram muito da sua fala e nós ficamos muito gratos. Muitíssimo obrigado, viu, professor? A honra foi toda minha. Sempre à disposição, é só chamar, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Bom, gente, seguindo aí com o nosso bate-papo, eu vou convidar agora aqui o professor José Eduardo, que é professor aqui da nossa Faculdade de Direito, não é? E parceiro, amigo, querido, já é professor da casa há um bom tempo também, e o professor José Eduardo dá algumas disciplinas, introdução ao estudo do direito, dá aula de direito civil aqui também na nossa faculdade. Então vai conversar um pouquinho sobre a experiência dele como professor, sobre a experiência dele como advogado, enfim, sobre aquilo que a faculdade... Ele também é ex-aluno nosso, né? E isso vai conversar um pouquinho, então, sobre a experiência de vida dele como professor, como aluno aqui desta casa, com vocês todos, tá legal? Professor Zé Eduardo, a palavra é sua. Muito bem, muito obrigado. Aí, bem-vindo a todos. Fico muito feliz de encontrá-los aqui, ver o interesse de vocês em cursar aí a Faculdade de Direito aí da PUC Campinas. Até porque, olha, parece até uma repetição, né, do que o professor Fabrício disse, o professor Eduardo falou, o professor Rossi também, mas eu considero também a PUC Campinas minha segunda casa, uma extensão mesmo da minha casa. Então, se eu penso aqui que se eu não estou aqui em casa, né, nós estamos agora aqui nesse contexto de pandemia, não estou em casa, eu só consigo me imaginar dentro aí das instalações da PUC, né? Como o professor Fabrício disse mesmo, só para me apresentar brevemente, para mostrar aí a minha trajetória e porque também eu gosto tanto, eu devo tanto à PUC, né? Eu ingressei no curso de Direito aí da PUC Campinas em 2006 e me formei em 2010. E eu digo para vocês, nesse período de 5 anos aí que eu cursei a faculdade, eu digo com toda certeza para todos que eu tive aí contato com tudo que foi necessário, estrutural, para seguir a minha carreira profissional aqui na PUC, tanto como advogado, como também na PUC Campinas. Então, foi um período para mim aqui extremamente proveitoso, né? Em que eu fiz amigos, tive contato com profissionais excelentes, inclusive aí professor Fabrício Peloia, professor Francisco Rossi, eram professores já da casa, né? Tive contato com eles, o professor Fabrício mesmo foi meu professor no 5º ano de faculdade, tive a honra de ser aluno dele, aprendi demais sobre direitos difusos e coletivos, que vocês vão estudar, isso daí também, essa matéria aí na Faculdade de Direito. E, mais que isso, que para mim deixa aí evidente, foi o período final meu de faculdade que mostrou como que a PUC me deu base mesmo para o meu estudo, para o meu desenvolvimento profissional. Eu tive a oportunidade, né, a gente fala hoje de oportunidade, na época a gente falava susto, né, de ter sido a primeira turma que pôde prestar o exame da OAB no 5º ano. Até então, só poderia prestar o exame da OAB quem já tivesse formado. Eis que a OAB, sem avisar muito antes, decidiu que quem estava no 5º ano poderia prestar. Muito bem. Obviamente, como pegou todo mundo desprevenido, eu não estava fazendo um estudo dirigido para a prova da OAB, né? Estava simplesmente estudando para as provas da faculdade, estudando para o meu TCC, né? Minha monografia no final do curso. E falei, bom, se tem a oportunidade, e saiba que a prova da OAB você pode prestar até passar, não tem aí um limite de vezes que você pode prestar. Nesse momento, então, eu falei, vou tentar, né? Afinal, é uma oportunidade, se der certo, já estou aí, então, com essa etapa da minha vida pronta, só preciso me formar para poder fazer a minha inscrição no OAB e ser advogado. Prestei a prova. E veja, como estudo somente com a base que eu tive na faculdade, foi suficiente para eu conseguir a aprovação no OAB. Não fiz cursinho paralelamente, não fiz aí um estudo dirigido, não pedi qualquer ajuda externa.
No máximo, o que eu fiz foi pegar meus cadernos ao longo da minha faculdade, né? Que agora vocês praticamente vai ser um notebook, né? Peguei os livros que eu utilizei para estudar e verifiquei algumas provas anteriores do OAB, para ver então qual era o estilo de prova, assim como vocês estudam para o vestibular, vocês fazem simulados, né? Eu pegava as provas anteriores na internet e fazia em casa. Foi suficiente, porque a faculdade me deu uma base excepcional. E depois, eu posso dizer em seguida, que eu tive outras bases também muito importantes, né? Mostrar então essas bases muito importantes, e que esse conhecimento adquirido na graduação acabou trazendo efeitos na minha vida profissional. Primeiro, segurança na minha atuação profissional como advogado. Eu me deparar com um processo e saber exatamente o que tinha que fazer. Não depender aí de modelinhos, não depender de ajuda de terceiros para poder aí desenvolver minha atividade. Então, eu recebi o processo e tinha segurança do que eu estava fazendo. Encarei audiências, né? Imagina, advogado recém-formado, menos de um ano de formado, indo lá na frente do juiz para encarar uma audiência para defender os interesses do seu cliente. Veja, foi aí um momento de prova de fogo. E fiz com a maior tranquilidade, porque eu tinha noção perfeita aí de todo o procedimento, de todas as etapas do processo e pude, então, defender devidamente o meu cliente. E depois eu percebi, ao longo da faculdade, que eu fui monitor de professores, aqui fui monitor de direito penal, fui monitor de sociologia do direito, sociologia geral, e que eu tinha um gosto, uma predileção pela docência. E resolvi, então, investir nessa área também da minha vida, né? E resolvi, então, fazer cursos aí de pós-graduação para ficar preparado para poder ingressar em instituições de ensino. Fiz, então, em 2011, 2012, uma especialização em Direito Constitucional, lá pela PUC São Paulo. Também fui aprovado sem maiores problemas, dado aí o meu histórico escolar. Depois, fui aprovado no mestrado em Direito Civil na USP, em 2012, né? Também pela avaliação do meu currículo, pelo meu projeto de pesquisa apresentado, fui aprovado pelo professor lá. E depois, em seguida, em 2017, né, eu fui aí aprovado no doutorado em Direito Civil, que eu me defendi também agora em 2018, melhor dizendo. Desculpa, 2019, foi 2019. Eu estou perdendo um pouco a noção em razão da pandemia, né? Tanto tempo que a gente já está aqui preso, eu estou perdendo a noção dos anos. Mas 2019, então, eu acabei então defendendo minha tese de doutorado e agora estou concluindo o meu pós-doutorado, né, na Universidade de Coimbra, aí, pelo Instituto Científico lá atrelado a ele, também em razão de avaliação de todo o meu histórico. Então, eu sou mais do que agradecido à PUC a toda essa estrutura que ele me deu. E, veja, até como uma oportunidade que me trouxe uma enorme felicidade e também uma forma de devolver tudo isso, eu ingressei em 2015 como docente aqui da PUC, né? E sou, até o dia de hoje, professor aí de introdução ao estudo do direito, seja professor no primeiro ano. Então, se vocês ingressarem, há uma chance de vocês serem meus alunos. E direito civil e algumas matérias também de hermenêutica jurídica, como se dá a interpretação do direito para o 5º ano, dentre outras disciplinas de prática jurídica. Falando agora de oportunidades que vocês terão aqui na PUC Campinas, né? Vocês podem, veja só, né, para a atuação profissional de vocês podem optar pela advocacia, tanto pública quanto privada, Ministério Público, magistratura, delegado de polícia, defensoria, titular de cartório, diplomacia ou até mesmo a docência. Para vocês entenderem um pouco de cada profissão, né? A advocacia, então você tem que ter sido aprovado no exame de ordem, né, para poder ser advogado. Pessoal, digo para vocês, veja, parece até aquelas pessoas, nossa, você talvez tenha pensado nesse discurso, mas eu falo de experiência minha, não só própria, particular que eu acabei de passar para vocês, mas do que eu vejo em sala de aula, porque eu sou professor também do 5º ano de faculdade.
eu chego na sala, pergunto para meus alunos, quando que é a prova da OAB? Ah, professora, daqui 2 semanas. Ok, o pessoal estuda, presta a prova. Pergunto na semana seguinte a prova para eles. Pessoal, quando saiu o resultado, quem já foi aprovado aqui? Quase que a totalidade da sala levanta a mão. E vou dizer para vocês, quase totalidade por quê? Os que não levantam a mão são pessoas que não prestaram a prova porque estão ocupadas aí, talvez, cuidando das disciplinas, preferiram dar preferência ao TCC, à monografia, ou até mesmo não têm interesse em ser advogado e não prestaram. Veja, a taxa de aprovação da OAB é muito alta entre os nossos alunos. E eu arrisco dizer, no finalzinho do 5º ano, são raríssimos, mas raríssimos mesmo, os casos que temos aí de alunos que não são aprovados na prova. É questão de 90% para mais de aprovação, tá? E daí, então, você pode ser advogado privado, que você, então, passa na OAB, é advogado e o céu é o seu limite, você, então, pode atuar em qualquer área. Você pode querer ser advogado público. O que seria o advogado público? Ser procurador do município, procurador do estado, advogado da União, procurador federal, em que você vai atuar, então, perante os entes aí públicos, como se fosse um defensor desses entes públicos. Você pode também, após aí 3 anos de formado, prestar a prova para o Ministério Público, para ser promotor de justiça, procurador da República, procurador de justiça, procurador regional da República, procurador do trabalho, né? E você, então, vai atuar na defesa de pessoas aí que têm direitos chamados indisponíveis, vai defender aí a coletividade, a sociedade, uma comunidade, um grupo de pessoas que é aí fragilizada. Você pode querer também ser magistrado, juiz, desembargador, podendo chegar também a ser ministro aí do Superior Tribunal de Justiça, do STF. Então você pode seguir a carreira da magistratura após 3 anos de formado. Se quiser, pode também ser delegado de polícia, da Polícia Civil ou da Polícia Federal, né? Defensor público estadual ou então defensor público da União, atuando em favor daqueles que são hipossuficientes, ou seja, aqueles que têm uma carência econômica, aqueles que então não podem pagar um advogado. Você então poderá atuar como defensor dessas pessoas, a carreira extremamente importante e interessante. Titular de cartório extrajudicial, sabe aquele cartório que você vai para autenticar documento, reconhecer firma, vai lá fazer registro do imóvel adquirido, sabe aqueles locais? Então, você pode ser, entre aspas, aqui para vocês entenderem fácil, né? Dono desse cartório, ser um titular dele. E você poderá, então, aí organizar, administrá-lo, todas essas funções. Se você quiser seguir o caminho da diplomacia, também pode, né? A partir do curso de Direito. Porque você poderá, então, ser diplomata, poderá atuar, então, nas relações internacionais entre os países, representando o Estado brasileiro, né? Então, perante vários países aí, uma carreira muito interessante, ou até mesmo seguir, que nem eu aí, a carreira da docência e ser professor de Direito. Seguindo, então, após a conclusão da graduação, fazer pós-graduações para ter uma especialização, um aprofundamento no seu entendimento, na compreensão da matéria, para que, então, você esteja habilitado a dar aulas. Veja, todas essas possibilidades que o curso de Direito te propicia. E que todas essas áreas aí, você poderá ter um contato ao longo da sua graduação. Por quê? A faculdade de Direito, ela tem uma estrutura, da PUC Campinas, tem uma estrutura que te permite isso. Como que ela te permite? Porque nós temos aqui convênios com o Tribunal de Justiça de São Paulo e com demais outras entidades que permitem essa vivência prática. Então, na própria PUC Campinas, nós temos a chamada assistência judiciária. O que é assistência judiciária? Para atender as pessoas aí pobres, que não têm como arcar com advogados. Então, temos aí advogados próprios da PUC que orientam os estagiários, alunos da PUC Campinas, para entender como funciona a atuação de um advogado, como se faz uma petição, um recurso e tudo mais. Temos também o Juizado Especial Cível,
que então os alunos aprendem aí como que é o dia a dia próprio da atuação do Poder Judiciário, então como que atua uma vara do juizado especial, então como que se dá andamento aos processos, como há o julgamento por um juiz, como se dão as audiências, tudo isso então você pode ter contato. E temos também um convênio com o Sejusc, que é então aí uma área que você pode ajudar a fazer a conciliação entre as partes. Então veja que são aí tantas áreas possíveis, situações possíveis que vocês podem atuar, né? Um mercado que caça alunos da PUC, tá? Temos aqui alguns dados, por exemplo, a PUC Campinas como um todo tem aí que 45% dos seus alunos já fazem estágio remunerado. Todos os anos nós temos aí feiras de estágio, workshops para os alunos, para que eles tenham oportunidade de encontrar essas empresas e locais para fazer estágio. E aí as oportunidades, temos mais de 5.000 no ano de 2020, agora apareceram 5.000 oportunidades diferentes para os alunos, empresas que fazem parcerias e, logicamente, a própria faculdade também atende esses escritórios, empresas e tudo mais, ajudando a divulgar essas vagas entre os alunos, para que eles, então, possam aí ter essa experiência prática aliada à experiência acadêmica universitária que eles têm ao longo da graduação. O que eu posso dizer para vocês, então, para encerrar aqui a minha fala, é o seguinte: eu recomendo e muito, mais do que professor aqui, mas também como ex-aluno, como alguém que conviveu e convive com a PUC, recomendo muito o nosso curso e vocês serão muito bem-vindos, terão também como a sua segunda casa aí a PUC Campinas, tá bom? Muito obrigado aí por todos que me ouviram e, professor Fabrício, passo a palavra de volta aí, muito obrigado pela possibilidade de dar essa fala. Professor Zé Eduardo, muitíssimo obrigado. Você sabe que conta com a nossa profunda admiração e respeito. E vocês que estão aí conosco na live, acho que pela fala dele, sabem por que ele é nosso professor aqui, né? A competência, a oratória, sem falar no fato de que os alunos adoram o professor José Eduardo aqui. Zé, muito obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, pela atenção e pela disponibilidade em falar com os nossos queridos e futuros alunos. Obrigado. Bom, eu quero convidar agora, já estamos aí partindo para o fim da nossa live, mas uma aluna da nossa faculdade, a Laura, para bater um papinho com vocês também rápido. Laura, bem-vinda. A Laura vai falar um pouquinho sobre a faculdade também, sobre a vida dela, sobre a experiência aqui na nossa faculdade. A Laura é aluna do 4º semestre, 2º ano da faculdade, né, Laura? Mas já está super envolvida com as diferentes atividades, é monitora do professor José Eduardo e vai contar um pouquinho aí sobre a experiência universitária dela. Bem-vinda, Laura. Muito obrigada, Fabrício. Como o Fabrício apresentou, eu estou no 2º ano da graduação do curso de Direito na PUC, no 4º semestre. Então, há pouco tempo, eu estava sendo uma vestibulanda e estava ocupando o lugar de vocês. E sei como esse momento ele é cheio de ansiedade, de incertezas e até mesmo medo em qual área escolher e qual universidade escolher para traçar toda essa caminhada. Eu sempre quis cursar Direito, mas mesmo assim eu tinha aquele medo. E se eu entrar na universidade e não gostar? Eu nunca tinha pensado em nada além do Direito. Mas quando eu entrei na PUC, o curso de Direito da PUC de Campinas fez com que eu me apaixonasse mais ainda por essa área. Eles me acolheram de braços abertos. Como todos já falaram, de fato, é uma extensão da nossa família, da nossa casa. Tanto os professores como toda a equipe, sempre muito atenciosos, sempre dispostos a nos auxiliar e nos apoiar, tanto na vida pessoal como acadêmica. Os nossos professores, nossa, nem tenho muito o que falar para vocês, estão super preparados e, assim, em todas as aulas é perceptível o amor que eles têm em estar realizando o trabalho. Essa função deles de nos estar passando o conhecimento, gente, é muito orgulho para nós de ver o prazer que eles sentem em estar fazendo isso. Isso nos inspira cada dia mais.
E até mesmo na prática a gente vê esses aspectos. Ao você pegar uma doutrina para estar estudando, você vê o escritor ele sempre valorizando o seu professor. Ele faz uma citação, ele usa seu professor como referência, e temos professores que estão dissertando livros. Isso é muito inspirador e questão de orgulho para nós, porque isso, para nós alunos, vai sempre ter sede pelo saber, querer conhecer sempre mais. Então, isso é maravilhoso. Eu posso falar um pouquinho da minha experiência na PUC, sempre... Nossa, eles são fantásticos, gente, de verdade. É muito bom estar lá. Você se sente parte de uma família, você se sente parte de toda essa história. E eu tenho muito orgulho de estar traçando toda a minha carreira acadêmica com eles, questão de muito orgulho mesmo. Eu sou monitora de introdução ao estudo do direito, desde o começo desse ano, esse é meu segundo semestre. E esse é um dos projetos que a universidade proporciona, muito interessante. Porque além de você treinar sempre a sua oratória, aspecto que é essencial para a nossa carreira jurídica, você tem aquele contato, mesmo que inicial, mas de como estar passando um pouco do seu conhecimento para os outros. Então, isso é uma experiência maravilhosa e que eu tenho gostado muito, e talvez era uma perspectiva que eu nunca tinha na minha cabeça, de seguir, talvez, esse caminho, mas que a monitoria está abrindo meus olhos para essas oportunidades. Temos também grupos de estudos nas mais diversas áreas. Então, a universidade, ela sempre proporciona aspectos práticos para a gente desde o início da nossa trajetória. Então, é um aspecto muito interessante, porque são muitas áreas que o direito tem. Então, ter um contato, nem que for mínimo, mais prático com cada uma, é muito bom. Eu também, esse ano, vim desenvolvendo, junto com um amigo, uma pesquisa, na qual submetemos em um congresso, que foi o 5º Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra. Tivemos a aprovação dessa pesquisa e fomos convidados para estar apresentando. Ocorreu esse mês, foi em formato virtual, mas em apenas 2 anos de graduação, só tenho a agradecer à PUC por tantas oportunidades que ela tem me proporcionado, tantas experiências que já vivi, e no começo ainda de toda essa trajetória. Então, pessoal, é uma excelente escolha, se posso dizer, mas, nossa, a melhor na nossa região e até mesmo fora. O nosso curso, o Direito da PUC de Campinas, ele por si só já tem muito peso, ele já é muito valorizado. Então, quando você vai procurar um estágio, isso já é um fator que contribui muito, porque, como foi dito, os escritórios eles buscam alunos da PUC. Essa que nos prepara tão bem para toda essa trajetória maravilhosa. Isso é um pouquinho do que a PUC já me proporcionou e sei que tem muito ainda. Laura, muito obrigado, minha querida. Olha, nós ficamos muito contentes. O professor Rossi está aqui ao meu lado, pedindo para agradecer imensamente pelo seu carinho, e nós esperamos que ao longo do curso nós possamos retribuir toda essa sua delicadeza, gentileza e o carinho que você tem pela nossa casa. Tá bom? Muito obrigado de todo o coração. Eu que agradeço vocês por tudo. Muito obrigada. Obrigado. Bom, gente, nós estamos aí então caminhando para o fim da nossa live. Eu estou vendo aqui que há algumas perguntinhas no chat, não é? Uma dúvida da Júlia, perguntando sobre como é que é a prova específica do direito. Júlia, acho que você não deve se preocupar muito com isso, não, tá legal? Obviamente que o objetivo não é saber se vocês têm conhecimento na área, conhecimento técnico, conhecimento jurídico, mas, na verdade, a prova específica é uma prova mais na área de direitos humanos, é uma área mais, é uma prova mais ligada para noções de humanidades, de filosofia, de língua portuguesa. Então, o objetivo não é avaliar conhecimento jurídico, de modo que vocês, tendo aí um bom ensino médio, certamente vocês vão fazer a prova específica com bastante tranquilidade e com bastante facilidade, tá legal? Não se preocupem com isso.
Bom, o Guilherme aqui também está perguntando se essa nossa live está sendo gravada. Está sim, Guilherme, e vai ser posteriormente disponibilizada, tá bom? Esse bate-papo aí, para que outros que não puderam estar conosco igualmente tenham acesso a essa nossa conversa. Eu não sei se nós temos aí mais dúvidas, estamos aí caminhando para o final. Queria saber se a Amanda está perguntando sobre bolsa. Amanda, olha, essas informações a propósito de bolsa de estudos e tudo mais, elas podem ser vistas junto ao Núcleo de Atenção Solidária. Tá? Eu vou colocar depois aqui para vocês, que é o responsável pela organização das bolsas aqui na universidade toda. Isso não fica a critério das faculdades, mas é a universidade que organiza isso. Então, depois eu vou colocar aqui no chat, tá legal? A informação sobre o e-mail. O e-mail do Núcleo de Atenção Solidária é o nas@puc-campinas, mas eu vou informar isso aí para vocês poderem ter essas notícias sobre bolsas. Tá legal? Eu vejo o Gabriel perguntando se tem aula prática. Ô, Gabriel, é ótima a sua pergunta, porque, na verdade, nós somos talvez das únicas faculdades de Direito do Brasil que temos aulas práticas do primeiro ao último ano. Nós temos no primeiro semestre do primeiro ano uma disciplina chamada Prática Jurídica 1, Prática da Linguagem Jurídica. E as disciplinas práticas vão acompanhar vocês durante todo o curso, sem exceção. Então, todo semestre, pelo menos uma disciplina prática vocês terão, tá? Claro, há semestres em que há mais. Lógico, chegando mais para o meio do curso, para o final, vocês vão ter a oportunidade de desenvolver nas nossas instalações aqui audiências simuladas, júris simulados, e nós temos uma infraestrutura física muito boa exatamente para poder realizar todas essas atividades práticas. É um grande diferencial nosso, tá legal? O André está perguntando se ele tem dúvida se ele deve ir para o noturno ou para o matutino. Se tem diferença. André, nenhuma diferença. Claro que os professores, a maioria, eu, por exemplo, dou aulas de manhã e dou aulas igualmente à noite. Há alguns professores que dão aula apenas à noite. O professor José Eduardo, que falou com vocês, também dá aula nos 2 turnos. Há outros professores que dão aula só da manhã, mas a nossa grade curricular é exatamente a mesma, todas as disciplinas, não é? Todas as matérias que a gente tem no matutino, a gente tem no noturno. Não há diferença alguma aí entre o curso do matutino e o curso do noturno. Tá legal? Espero que essa minha resposta o ajude nas dúvidas aí, ou na solução tenha ajudado. Tá legal? Gabriel também está perguntando se o núcleo aí de prática jurídica, se ele é acessível a partir de que ano? Na verdade, as instalações do núcleo estão disponíveis para todos os nossos alunos desde o primeiro ano. Aí, é claro, para você fazer estágio aqui conosco, no escritório modelo, na assistência judiciária, no juizado especial, aí você precisa avançar um pouquinho no curso, tá legal? Então, para você, por exemplo, fazer estágio na assistência judiciária, você precisa pelo menos estar matriculado no 5º semestre do curso, porque aí, claro, você já tem aí uma bagagem de conhecimento técnico para poder fazer o atendimento às pessoas pobres que não podem contratar advogado e nos procuram. Obviamente, vocês sempre estarão orientados por profissionais advogados que auxiliam e coordenam essas atividades na assistência judiciária. Já no juizado especial cível, Gabriel, que é o antigo juizado de pequenas causas, por conta de um convênio que a gente tem com o Tribunal de Justiça, o ingresso pode ser feito já a partir do 4º semestre. Então, a partir do 4º semestre, você pode se inscrever, ganha bolsa da instituição para essas atividades. Obviamente, o processo é concorrido, porque não há vagas para todos, mas os melhores sempre conseguem, sem dúvida nenhuma, ter acesso a essas oportunidades.
E, além disso, sem falar nesses estágios, aí as atividades práticas vão sendo naturalmente desenvolvidas pelo professor com os alunos no nosso núcleo de prática jurídica, nas nossas instalações físicas. Tá legal? De acordo? Bom, gente, olha, tem mais uma perguntinha aqui da Carolina, também sobre o vestibular. Eu vou colocar para vocês agora aqui no próximo slide, gente, um telefone, para que essas dúvidas específicas sobre o vestibular, a estruturação, como é que vai ser a prova, se haverá prova de redação, como é que isso vai ser, considerando as excepcionalidades, vocês podem encaminhar essas dúvidas para esse telefone aí que está disponível para vocês. Tá legal? O professor José Eduardo está igualmente colocando aqui no chat as informações sobre o vestibular. Acessando esse link, vocês têm as informações todas. E, por fim, vocês podem nos mandar também um WhatsApp nesse telefone que está aparecendo aí na tela de vocês. Nós teremos o maior prazer em responder, em tirar todas as dúvidas, inclusive sobre o vestibular. Ou se houver alguma dúvida específica sobre o curso de Direito, também vocês podem enviar por esse WhatsApp, tá legal? Agradeço aqui a mensagem do Gabriel, que diz que está muito à vontade, com vontade de entrar na universidade, e nós estamos aqui igualmente esperando vocês de braços abertos. Para nós encerrarmos, eu vou passar aqui a palavra, então, ao nosso diretor, o professor Francisco Rossi, que vai fechar aqui o nosso bate-papo hoje. Caros vestibulandos, então ficamos uma hora juntos. Espero que vocês gostaram de ter essa ideia sobre a nossa faculdade e estamos esperando vocês. Temos certeza que vocês serão aqui muito felizes, vão ser 5 anos deliciosos e muito mais ainda. Terão, na certa, na vida toda, uma profissão gostosa, deliciosa, lutando pela concretização do direito, pela aplicação da justiça. Até breve, estamos esperando vocês. Até logo.